Olá, queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo aí sobre o Evangelho de Mateus capítulo 10, hoje dos versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O texto de hoje fala justamente das dificuldades que serão encontradas num discipulado, no seguimento de Jesus. Mas ele nos recorda, melhor dizendo, que nós seremos iluminados pela ação do seu Espírito. É Ele quem agirá através de nós. E aqui é algo muito importante. Deus sempre age através daqueles que são simples, daqueles que são humildes. Lembremos dos discípulos. A maioria dos discípulos eram pescadores, eram homens pobres, eram homens sem cultura. E é através deles que Deus age. Para quê? Para mostrar que aquela ação não se dá por causa da cultura daqueles homens. Aquela ação se dá pela força de Deus. Mediante a pequenez daqueles homens, esta própria pequenez dá testemunho de que aquela ação não provém deles, não provém da erudição deles, não provém do poder deles, provém de Deus. Por isso que Deus sempre gosta de atuar através dos humildes, porque é através deles que Ele mostra a sua força. Aqui, logicamente, o texto é uma construção histórica diante das dificuldades que a comunidade mateana enfrenta. Quais são as dificuldades? O racha, mediante a presença dentro da comunidade, dentro da família, de pessoas que se converteram ao cristianismo e de pessoas que não se converteram. O contexto é um contexto de perseguição. Então, vocês imaginem, né? Domiciano, um imperador romano no final do século I, ele mandou membros da sua família para a morte, porque eles se converteram ao cristianismo. Então vocês imaginem. Ele mandou, não me lembro agora se era o cunhado ou se era primo dele, ele matou e mandou a esposa para o desterro, ou seja, para o exílio. Então, para vocês terem ideia da situação dos cristãos no primeiro e no segundo século. Eles eram perseguidos. E quando algum membro da família se convertia, muitas vezes os outros membros, por medo das autoridades romanas, eles entregavam os seus parentes para os tribunais. E muitos morriam, porque não renegavam a sua fé. Portanto, aqui há uma construção histórica de algo que está acontecendo e que também foi previsto por Jesus. Isso haverá de acontecer. Muitos de vocês serão levados a tribunais, muitos de vocês morrerão, muitos de vocês serão entregues. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho incomoda. E incomoda até hoje. Hoje, pelo menos no Brasil, nós não temos martírio de sangue por causa de fé. Temos martírio branco, que é um martírio no qual muitas vezes os cristãos são colocados de lado porque incomodam. Aquele cristão que é cristão autêntico, ou seja, que vive a fé, que faz as coisas certas, que não aceita as coisas erradas, ele é colocado de lado, ele recebe um martírio branco. É visto como o careta, como o carola, como o chato, aquele que incomoda, aquele que ninguém quer perto. Por quê?
Porque continuamos tendo presente na nossa cultura aquele jeitinho brasileiro, né? Fazemos as coisas da forma que podemos fazer. E as pessoas que não se submetem a isso, ou seja, as pessoas que não aceitam as coisas erradas, incomodam. Né? Seja no trabalho, seja até mesmo dentro da comunidade, na família, né? Incomoda. Então, os cristãos continuam ainda sofrendo um martírio. Não um martírio de sangue, mas um martírio branco. Quando eles têm que defender a justiça, quando eles têm que defender a verdade, quando eles têm que buscar viver como evangelho. As mesmas dificuldades que os discípulos viviam lá no primeiro século, nós continuamos vivendo hoje. Volto a dizer, não estamos perdendo a nossa vida de maneira real. Podemos perder a nossa vida, entre aspas, social. Ser muitas vezes visto como aquelas pessoas chatas que ninguém quer perto, né? Mas vale a pena viver dessa forma. Por quê? Porque estaremos fazendo aquilo que é certo. Eu sempre prezo por aquilo que é certo, né? Prezo pela busca da justiça, pela busca da verdade, pela busca da igualdade. Todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que o outro porque tem dinheiro. Ninguém é melhor do que o outro porque tem indicação política. Ninguém é melhor do que o outro porque tem bens materiais. Não, não é. Todos nós somos iguais. Desde aquele que tem pós-doutorado numa universidade na Europa do que aquele que não tem estudo nenhum. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos cidadãos deste país. Portanto, ninguém é melhor do que ninguém. Temos que parar com esta cultura que foi introjetada por uma elite brasileira que se acha melhor do que todo mundo, de que eles são melhores que os outros. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor, mesmo fazendo doutorado, do que qualquer pessoa que seja analfabeta. Ela é tão cidadã brasileira quanto eu. Não é melhor do que eu. E eu não sou melhor do que ela. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos brasileiros. Todos nós somos filhos de Deus. Então, meu irmão, nunca ache que você é inferior a ninguém. Por qualquer coisa que seja. Ou porque você não conseguiu estudar, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você não tem isso, tem aquilo. Não interessa. Ninguém é melhor do que você. Qualquer pessoa tem que te tratar com respeito. Porque é isto o que nos diz o Evangelho. É isso que pregou Jesus Cristo. Portanto, cristão que é cristão não menospreza o outro, independente do que o outro seja. Se o outro é ateu, se o outro é negro, se o outro é qualquer outro tipo de coisa, o outro continua sendo filho de Deus. Mesmo que ele não compactue com a sua fé, mesmo que ele não compactue com a sua visão de mundo, ele continua sendo filho de Deus. Nós temos que aprender a tratar os outros com respeito e com dignidade, independente se o outro pensa como eu ou não. Ele é tão ser humano quanto eu. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.